E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Matheus. Se você não segue a gente, já sigam a gente nas redes sociais. Vai estar aparecendo por aqui, meu arroba aqui do lado, o arroba da designer de qualidade do outro. Segue a gente lá e logicamente se você não é inscrito aqui do nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever e deixa o seu like e o seu comentário também, que é bem importante, tá? Galera, na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como a gente faz para enviar um arquivo de identidade visual para o cliente, né? Ou seja, Matheus, terminei a IDV do cliente e tal, o que eu preciso enviar para o cliente, o que o cliente vai precisar, o que o cliente não vai precisar, enfim. Eu vou mostrar para vocês a estrutura do que eu geralmente mando para os clientes. Não é sempre que eu mando dessa forma, porque dependendo do cliente, algumas coisas vão, outras coisas não vão. E aí nesse decorrer do papo aqui, eu vou mostrando para vocês e vou falando para vocês como é que eu envio esses arquivos, tá? Vamos então aqui para o computador, pessoal. E aqui eu vou até aumentar a pasta aqui, ó, para ícones grandes, né? Basicamente, pessoal, eu envio essas 5 pastinhas maravilhosas aqui. A apresentação final, a pasta de fonte ou tipografia, a pasta de foto do Facebook e Instagram e WhatsApp, a pasta da IDV, essa talvez seja a pasta mais complexa, e por fim, os modelos de post, tá? Neste caso aqui não é para todos os clientes que eu envio, mas para os clientes que utilizam esse tipo de modelo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos em cada uma das pastas e eu vou mostrar para vocês o que tem em cada uma delas, tá? Essa primeira pasta aqui, pessoal, é a pasta da apresentação final. Basicamente aqui eu estou utilizando a apresentação do Renan. O Renan, inclusive, é um dos meus clientes que eu fiz a identidade visual lá no nosso treinamento de identidades visuais, o IDV Master. É um cliente de verdade, onde eu fiz toda a construção da identidade dentro do curso de identidades visuais, que é muito interessante, tá? Então eu estou utilizando ele como exemplo aqui, porque foi um projeto bastante interessante e eu ensinei isso também lá dentro, tá? Então assim, pessoal, nós temos aqui a apresentação da IDV. Basicamente, é um projeto com toda a apresentação da IDV. Briefing, manual, conceito, as cores, tipografia, enfim, os conceitos que foram utilizados, as aplicações, ó, tudo bonitinho, certinho, né? E aí, por fim, aqui outras aplicações, tudo mais. E aí, no final, a gente tem um obrigado, né? E no final, um contato, né? Eu deixo o meu número de celular ali e o arroba do Instagram. Por quê? Porque essa apresentação é uma apresentação que ele vai ver de vez em quando, é uma apresentação que ele pode enviar para um cliente ou outro, então aqui tem uma oportunidade de trabalho, né? Porque imagina, o cliente chega, liga pro Renan e fala assim, ó, ô Renan, aquela tua identidade visual muito legal, quem é que fez? Cara, dá uma olhada aqui no meu projeto de identidade, ó, pum, ele pega e envia essa apresentação, o cliente começa a ver, nossa, que da hora, pô, o contato do cara aqui, ó, vou chamar o cara, pô, obrigado Renan, me chama e aí, pum, mais um cliente para mim, tá? Então aqui tem uma dica muito boa, né? Uma dica aí que inclusive são dicas que a gente dá dentro do treinamento, não são dicas para qualquer um, né? Mas aqui tem uma dica bem interessante. O primeiro arquivo, então, que eu envio é essa apresentação final. E é legal que ele é o primeiro e começa com A, né? O que é muito interessante. Então, geralmente ele fica na frente nas pastas aqui. Depois eu tenho a pasta com a fonte. E geralmente a pasta da fonte, pessoal, eu envio zipada, né? A fonte zipadinha aqui, bonitinha, certinha, né? Por quê? Porque essa pasta da fonte depois ele vai fazer a instalação na casa dele, né? Ou no notebook dele, enfim, no PC dele, certo? Então, basicamente a pasta da fonte, pasta da apresentação. Depois, pessoal, nós entramos aqui na foto do Instagram, Facebook e WhatsApp. Aqui, pessoal, basicamente é uma foto bem simples. É uma foto com o logotipo aqui, ou só o símbolo, nesse caso o logotipo. Até puxar pro lado aqui. E nesse caso, o símbolo, né? Com algumas versões. Pra quê, né? Pra ele poder utilizar, por exemplo, lá no Instagram dele. Então ele vem aqui e utiliza essa foto. Então, o exemplo do meu Instagram aqui. Utiliza essa foto aqui e tal. Essa foto do símbolo aqui na empresa dele e tal. Às vezes pra colocar lá na foto do WhatsApp. Enfim, né? Tudo bem certinho. Então eu envio esses 3 nas versões das cores que elas têm, tudo 1000 por 1000, tá? Que é a foto ali do Instagram, do WhatsApp e do Facebook, tá? E também envio o arquivo PSD caso ele precise. Não é muito utilizado pelo cliente, mas eu envio também, tá? Já que é bem levinho, né? Olha lá, 600 KB, tá? Depois, pessoal, a gente tem a pasta de modelos de post. Antes de eu entrar na IDV, que ali é um pouco mais complexo, por fim a gente tem a pasta de modelos de post. Aqui é quase a mesma coisa que o outro, só que eu já faço alguns modelos, ó, com o logo no canto, tal, pattern em cima, alguns modelos pro feed, né, ó, alguns modelos por stories. Pra quê? Às vezes ele vai abrir uma caixinha de pergunta, um negócio assim, e para não ficar aquela tela preta ou coisa nesse sentido, ele usa o logotipo dele e a identidade dele, né? Então é bem interessante para facilitar aí pro teu cliente esse tipo de coisa. Caso o teu cliente peça, né, pô, Matheus, faz uma capa do Facebook, faz um não sei o que eu vou precisar muito e tal,
Faça, pessoal, faça esses arquivos e envie para ele também, tá? E aí, logicamente, fica a critério seu ou não você fazer isso e cobrar, enfim, tudo vai depender do projeto e do orçamento que vocês combinaram, no contrato que vocês fizeram, tá? Então, nos meus contratos, eu já deixo claro que esses arquivos vão e caso ele precise, ele me pede, eu vou lá e faço sem problema algum e envio junto também, tá? Esses arquivos aqui geralmente são utilizados bastante mais nesse sentido que eu falei, fazer um stories, histórias de pergunta, enfim, algo nesse sentido, enquetes, coisas nesse sentido. E aí, para ficar esteticamente bonito e fortalecer a marca dele, ele utiliza esse tipo de coisas aqui, tá? E aí, mesma coisa para os posts aqui, caso ele queira fazer um post com uma frase, algo nesse sentido, ele consegue encaixar tranquilamente aqui, tá? Novamente, envio os PNGs e também envio os PSDs, já que não é um problema tão grande eu enviar isso, pra mim tá tudo certo, né? Já tá pronto, então pega e envia. E por fim, a gente tem a pasta real da IDV. Aqui que a gente começa a ter outras pastas dentro, tá? Então, entrando na pasta de IDV, galera, eu tenho tudo isso daqui, ó. O que funciona? Como é que funciona? Primeiro, a gente tem a pasta da IDV final. Aqui vai um documento PDF da IDV final e vai um documento Illustrator da IDV final. E o que nós temos aqui? É o mesmo documento, só que muda o formato, né? Um PDF e outro Illustrator. O que nós temos? A gente tem toda a identidade visual nos grids em preto e branco, né, com as construções aqui separadas e tal, as diferentes versões de tamanho, a paleta de cores, as tipografias que nós utilizamos, aqui só os símbolos nas cores, né, ó, percebam, aqui os patterns, né, que a gente utilizou, sejam patterns sólidos ou seja patterns em outline, né, ou seja, em traçado. Por fim, o logotipo completo, né, aplicado nas cores certinho aqui, né? E por fim aqui, o logotipo aplicado com um mapa de degradê e tal. E aí por fim, uma telinha de obrigado ali também, beleza? Então pessoal, basicamente é isso que nós temos nesses dois documentos aqui, tá? Na pasta IDV final, tá? Então o Illustrator e o PDF com as mesmas coisas, só que em PDF, tá? E aí para você exportar esse PDF é muito simples, você vai vir aqui, vai copiar essa pasta, Ctrl Shift S, vai vir aqui, ó, em PDF e vai colocar ela aqui, né? Certinho. Vai vir PDF, dá um OK. Aqui ele vai pedir para substituir, tá? Eu vou clicar sim, mas enfim. E aqui em padrão do Illustrator, você vem e bota impressão de alta qualidade. E aí você tira essa opção aqui, ó, preservar recurso de edição do Illustrator. Isso aqui pesa muito o arquivo, tá? Então você tira isso aqui, clica em salvar, e aí você tem o arquivo salvo bonitinho ali, tá? Depois, pessoal, nós temos uma pasta chamada Illustrator CC. O que é o Illustrator CC? Ele basicamente é a mesma IDV aqui de trás, só que na versão CC do Illustrator, que é uma versão mais antiga. E é uma versão genérica que abre em todas as versões. Por que pode acontecer? Pode ser que o teu cliente mande esse arquivo para algum designer que vai fazer um trabalho para ele e o designer, por algum motivo, tem um Illustrator 2017 e o teu é 2022, porque a gente é designer atualizado, né? E aí o cara não vai conseguir abrir o arquivo 2022. Ele precisa de um arquivo ou 2017 ou do Illustrator CC. E para fazer isso, pessoal, é muito simples. A gente vem no arquivo final, dá um Ctrl Shift S, vem aqui na pasta do Illustrator CC, renomeia para Illustrator CC, salva como Adobe Illustrator e aqui vai aparecer a opção, ó, Illustrator CC, versão antiga. Essa aqui é a versão que abre em todas, tá? Aqui você tem várias outras versões, mas a CC abre em todas essas daqui, inclusive nos mais novos, tá? Só que tem uma coisa, ó, percebam, na hora que você bota o Illustrator CC, aqui ele aparece, ó, esse triângulo. Que significa que o quê? Salvar em um formato antigo, tá até lá embaixo, ó, pode causar algumas alterações no layout do texto e desativar alguns recursos de edição quando o documento for lido. Por quê? Porque como a gente está salvando em versões antigas, pode ser que o Illustrator que ele vai abrir não tenha alguma outra configuração que você abriu. Então ele já dá esse aviso aqui, tá? E depois é só clicar OK e a gente salvou no Illustrator CC, beleza? Depois, pessoal, nós temos aqui, antes de entrar no manual de identidade, vamos aqui para esses outros últimos aqui. Ó. A gente tem 3 versões do símbolo, tá? Em PDF, em PNG e em SVG. Eu vou entrar em uma aqui, ó, para você ver o que nós temos. Nós temos todas as versões do logo aqui, ó. Até deu uma travada aqui, ó. Então, por exemplo, a gente tem a versão dela assim, a gente tem a versão dela no preto, né? Então tem todas as versões tudo certinho. E para fazer isso é muito simples. Você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no seu arquivo da IDV final, né? E você vai selecionar todos os arquivos que você quer exportar, tá? Você vai então clicar em cada um desses arquivos, né? Ó, esse aqui, vai clicar em botão direito e vai em exportar seleção. Ele vai abrir essa casa de seleções aqui, ó. E ele vai ficar lá, ativo 12, tá vendo? Ó, ativo 12, beleza. Aí você cancela.
você vem para o outro, botão direito, exportar, e aí você seleciona todos os que você precisa exportar. Quando você tiver tudo selecionado, então vamos fingir que está tudo selecionado aqui já, esses aqui também, ó, que tem ó, o texto, tudo certinho, você vai selecionar eles aqui, ó, certo? E você vai lá na pasta do PDF, Ctrl C, você vem aqui e altera para a pasta, para ficar certinho no PDF, seleciona. E aí aqui, ó, você vem em formato, ó, e coloca PDF. Na hora que você exportar o ativo, ele vai exportar todos os ativos aqui, ó, um por um em PDF. E a mesma coisa acontece para os PNGs e para os SVGs. Então os PNGs aqui, ó, a gente vem aqui, ao invés de PDF, a gente bota PNG. Eu boto sempre 4x, que ele fica num tamanho bem interessante. 4 vezes maior do que o tamanho original. Você exporta o ativo, ó, com eles selecionados aqui, ó. E aí se você quiser, renomeie eles, né? Então, ó, ao invés de ativo 10, bota logo 1. Tipo o que eu botei lá em cima, ó, logo 2, logo 3. E aí assim o arquivo já vai renomeado, né? Você não precisa renomear ele depois lá na pasta, tá? E aí você clica em exportar e ele vai exportar tudo em PNG. E mesma coisa para os SVGs, tá? O SVG, para quem não sabe, o PDF todo mundo sabe que é um vetor, né? É um vetor que é aberto em qualquer um dos softwares, né? O PNG, ele não é um vetor, ele é uma imagem, né? Por isso que a gente exporta lá em 4 vezes, né? Ou seja, ele vai exportar em pixels e não em vetor, tá? E o SVG, ele é um vetor, mas ele é um vetor mais leve do que o PDF. E ele é um vetor que também é utilizado muito em web. Então, em sites, logotipos que tu vai colocar lá no cantinho do site, coisas nesse sentido, você usa os SVGs, tá? Então por isso que é importante exportar. E aqui no SVG, mesma coisa, ao invés de PNG, você bota SVG, aí você exporta, você tem essas 3 versões, cada uma numa pasta diferente, tá? Tem gente que gosta de exportar em EPS e tal, eu não acho necessário, mas enfim, tudo vai depender do design, de designer para designer aí, tá? E por fim, pessoal, nós temos aqui a nossa pasta de manual de identidade visual. O manual de identidade visual, pessoal, ele tem toda a construção do que deve ser feito e o que não deve ser feito dentro da marca. Então, basicamente aqui dentro, pessoal, a gente tem um conceito, tipografia, como o logotipo não deve ser utilizado, como ele deve ser utilizado, a paleta de cor com as suas respectivas cores e códigos, né? Ó, ele nas cores certinho, mostrando tudo bonitinho. Então, etapa por etapa, como deve ser feito, como não deve ser feito, como deve ser feito, como não deve ser feito. Enfim, várias versões, né? A utilização em outras cores, por exemplo, né? Aqui em outras aplicações, como é o correto, como é o incorreto, né? Percebam, tudo certinho, como não se deve utilizar, né? Por exemplo, olha só como a gente não tem leitura nesses casos aqui, tá? E aqui, por fim, eu sempre coloco algumas aplicações, que são aqueles mockups, os mesmos da apresentação original, tá? Para que a pessoa tenha uma noção de como se deve utilizar a marca aí, sem problema algum, sem atingir nenhum desses problemas aqui, tá? Esse aqui é um projeto simples de identidade visual para que você entenda como você deve enviar os arquivos aí para os clientes, tá? Espero também que tenha ficado bem claro todas as etapas, tudo bonitinho, tá? Então se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui também. Sigam a gente nas redes sociais, me segue lá, segue a Designer de Qualidade e eu vou ficando por aqui. Um café preto sem açúcar. Vamos dar!